Promessa é dívida. E eu estou aqui para cumprir com a dívida que eu com muita alegria assumi de, a partir de hoje, trazer para vocês uma sequência de 3 pequenos vídeos onde nós vamos falar sobre hipertensão arterial e como tratá-la de forma natural. Eu sou o professor Paulo Candeia e queria lhe dizer que eu estou muito feliz e muito honrado por você acompanhar o nosso trabalho e valorizar o que a gente faz aqui. O meu muito obrigado e vamos então ao nosso conteúdo. O que vem em primeiro lugar é a gente entender que muitas vezes hipertensão, muitas vezes, eu não estou dizendo todas, muitas vezes ela é não uma doença, mas um estado. Portanto, em se tratando de um estado, quando for o caso, é plenamente reversível o quadro hipertensivo que a pessoa apresenta. Então eu vou repassar para vocês 2 das causas que são muito comuns, aonde as 2 envolvem um único fator principal. O magnésio, ele é o 8º elemento mais abundante na natureza. Eu tenho certeza que Deus não ia disponibilizar na natureza o magnésio para ele não servir de nada para a gente. E o principal, em tanta quantidade assim. Então o primeiro fator está ligado diretamente ao magnésio. O brasileiro, de uma maneira geral, boa parte dos brasileiros tem uma grande deficiência de magnésio. Então, muitas vezes, o paciente de hipertensão, muitas das vezes, ele consegue resolver progressivamente o problema dele, bastando para isso apenas começar a suplementar com magnésio. E veja bem, eu disse paulatinamente. Por quê? Tenho em mente, já desde esse primeiro vídeo até o último, quanto tempo você levou para ficar hipertenso. Foi de um dia para o outro? Muitas vezes leva muitas décadas. Então, um problema que você desenvolveu depois de várias décadas, você quer resolver em um dia, em uma semana? Não é assim. Já vale a pena agora repassar uma pergunta que as pessoas me fazem quando eu recomendo o uso do magnésio. Mas durante quanto tempo eu vou usar o magnésio? O que foi que eu falei? É o 8º elemento mais abundante na crosta terrestre. E você está deficiente. Simples. Você toma água todo dia? Claro que sim. Por quê? O seu corpo precisa. O seu corpo reclama pela água. Você vai tomar água durante quanto tempo? Até chegar aos 50 anos? Até os 60? Não. Até o final da vida você toma água. A mesma coisa magnésio. Magnésio é algo que é para o resto da vida. Existe um vídeo aqui no canal onde eu digo o seguinte: se quiserem, eu faço um vídeo só explicando como suplementar com magnésio. E aí o que o pessoal me respondeu? Nada. Então, para a gente avançar em todos os assuntos que nós trazemos aqui para vocês, é preciso, é necessário, e eu peço a todos que participem. Então, aqui embaixo nos comentários, perguntem. Eu sempre digo, eu tenho o maior prazer de responder. Então, o primeiro fator, como eu disse, é o magnésio. Mas eu disse que eu ia falar de 2, e que esses 2 estavam relacionados ao magnésio. Que outro fator é esse? Vamos acompanhar o raciocínio. O que foi que eu disse? Existe uma maneira do seu corpo dizer que você está com deficiência de magnésio. Uma das maneiras que ele pode dizer isso é elevando a pressão. Mas o outro fator que eu quero explicar aqui
como eu disse, tem a ver com isso. O que é que acontece? No Brasil ocorre muito o surgimento de casos de osteoporose. Agora, vejam que coisa interessante. A osteoporose em si já é um problema. Mas você sabia que a osteoporose, ela, se tiver relacionada à deficiência de magnésio, também vai acabar contribuindo na elevação da sua pressão? Eu vou explicar. Uma das funções do magnésio é dizer aonde tem que ter cálcio no nosso organismo e aonde não pode ter cálcio. Por exemplo, você concorda comigo que não pode ter cálcio nos rins, né? Concorda? Beleza? Se tiver cálcio nos rins, qual é o problema que você vai ter? Desenvolvimento de cálculos renais. Claro, quando esse cálculo é de oxalato de cálcio. Um outro problema, quando o cálcio no seu organismo está no lugar errado. Porque eu já falei, se ele não está no lugar certo, que é o osso, então ele vai para outros lugares. Eu já falei, ele pode ir para os rins e formar cálculos renais. E o outro lugar que o cálcio pode ir quando você está deficiente de magnésio? Vejam bem aonde ele pode ir: na parede dos vasos. Então isso, no nível menos elevado, você pode causar o quê? Se o cálcio está na parede dos vasos, vai ter endurecimento, e esse endurecimento vai provocar a elevação da pressão, logicamente. Num nível muito mais sério, você vai ter o quê? Cálcio na parede das coronárias, e aí a pessoa vai ter um infarto. Tudo isso porque o cálcio está no lugar errado. Poxa, mas vejam só, vocês estão vendo que é muito mais sério do que poderia se pensar, e ao mesmo tempo muito mais simples de se resolver, porque em muitos casos, é como eu disse, basta a pessoa começar a suplementar com magnésio e a pressão dela começa a regular. Evidentemente que vão ter uma série de outras situações onde a pressão ela vai se elevar, lógico. Mas eu estou começando pelo básico com vocês, nós temos mais 2 vídeos pela frente. Então, ficou bem entendido isso? Eu falei de cálculo renal. Só que, evidentemente, que você não vai ter como único fator da formação de cálculo renal deficiência de magnésio. Também existe uma outra deficiência que muito comumente vai provocar os cálculos, que é o que? Baixa ingestão hídrica. Vejam que eu estou mostrando aqui para vocês situações que é muito fácil resolver. Uma coisa que eu também prometi para esses 3 vídeos foi o quê? Ensinar para vocês a tratar de forma natural. Então vamos para a primeira forma da gente usar. Eu falei sobre endurecimento dos vasos sanguíneos, não é isso? É claro que o cálcio ele não é a única causa de endurecimento, né? Mas essa primeira receita que eu vou ensinar aqui para vocês, ela também vai agir diretamente nisso. Por quê? Porque envolve o uso do alho. Fica tranquilo, se você não gosta de alho, calma, não vai entortando a cara. Espera, tá? O alho tem uma ação que é muito necessário, independente se você é hipertenso ou não. E que ação é essa? Redução na força de contração do coração. Muitas vezes esse aumento dessa força de contração se deve justamente ao esforço que o coração tem que fazer para mandar o sangue em todas as partes do corpo, porque já tem endurecimento. Então o alho tem essa ação. Quer ver outra? O alho tem capacidade de controlar triglicérides.
Não só isso, LDL também, o chamado colesterol ruim. Se enrola com isso LDL, HDL. Lembra o seguinte, quando o LDL vir na frente, então você lembra de ladrão. LDL, ladrão. Ladrão do quê? Da sua saúde. Então, não esquece disso. Se você ainda acha isso pouco, pois o alho, ele reduz o risco de arteriosclerose. Se reduz o risco de arteriosclerose, vai também agir na contração cardíaca. E é interessante que o alho, ele tem uma ação específica no controle da pressão arterial. Antes de eu explicar como é que você vai fazer isso, não esqueça do que eu vou falar agora. Esse processo que eu vou explicar agora, ele tem que ser realizado por pelo menos 30 dias, não pode ser menos do que isso. Você não pode falhar em um único dia. 30 dias. Evidentemente, você não vai de jeito nenhum suspender sua medicação. O que você vai fazer é controlar, monitorar a sua pressão arterial. É isso que você vai fazer. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos ver. Você pega 3 dentes de alho, 3 dentes, não são 3 cabeças, 3 dentes de alho, descasca, porque o que você vai usar o alho não é a casca. Cada um desses 3 dentes de alho você tem que cortar, dar 2 cortes. Aí você vai ter 3 pedaços. Ou seja, 3 dentes de alho, cortados cada um 2 vezes para dar 3 pedaços, então você vai ter 9 pedaços de alho advindo desses 3 dentes. Você vai colocar em um recipiente com tampa, pode ser aquelas shaqueiras de academia, e você vai colocar nesse recipiente onde tem os 9 pedaços de alho e vai chacoalhar, vai balançar. Balança bastante. Pelo menos 1 minuto balançando. 1 minuto. O que é que você vai usar? Você não vai usar o alho. O que você vai usar agora vai ser essa água que você agitou os alhos. É o que a gente chama de água de alho. Chacoalhou. Você vai ingerir esta água de alho 2 vezes ao dia. Como? A primeira água de alho do dia tem que ser de manhã, em jejum, ao levantar-se. A segunda água de alho do dia, porque vão ser 2 ao dia, vai ser após o almoço. Então a primeira em jejum, a segunda após o almoço. Então, como foi que tudo aconteceu? 500 ml de manhã em jejum, 500 ml após o almoço, ou seja, 1 litro de água de alho ao dia, beleza? Fazer o que com alho? E o alho que sobrou desse chacoalhamento, o que é que eu vou fazer? Ora, usa para temperar comida. Alho você nunca vai perder, alho é sempre bom. Mas entenda isso, o que você vai ingerir é a água que você chacoalhou lá com os pedaços de alho. Beleza? Tá certo. Você quer esta receitinha bem explicadinha? Você quer baixar? Você vai ter disponível para baixar lá no nosso canal do Telegram, como eu havia explicado no último vídeo, que vai vir junto uma fichinha repassando todos os efeitos colaterais de todas as medicações que você compra em farmácia para hipertensão. Para você poder baixar esse material, clica lá que você vai ter disponível para você a partir de amanhã, sábado, para baixar esse material lá no grupo do Telegram. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu espero sinceramente que vocês tenham apreciado, que tenham gostado do conteúdo, e nós nos vemos no segundo vídeo dessa série no próximo domingo, dia 8 de novembro, tá bom? Então, muita paz a todos, um bom final de semana e que Deus continue fazendo o que eu sempre peço, que eu tenho certeza que Ele vai fazer, continuar nos abençoando. Paz a todos.